Estamos de volta com o Dedinho de Prosa, entrevistando Flávio Tavares. Flávio, eu lhe fiz a seguinte pergunta. Eu olho uma pintura dessa sua aqui, acho ela fantástica, maravilhosa, embora eu não entenda o seu significado, por quais razões você se pintou, mas ela tem, para mim, um sentido... A plástica dela é belíssima, eu não preciso entender de pintura para admirá-la. Eu tenho uma prima que desenha que eu acho um encanto, as pessoas dizem, não, esse tipo de pintura não vale nada. E tem outras pinturas que o mundo todo se ajoelha e às vezes eu tenho a impressão que quando eu era menino fazia melhor do que aquilo. Como é que você explica essas três? Por que é que a pintura da minha prima não tem tanto valor artístico? Essa que eu acho que não vale nada, vale muito. Como é que se explica isso? Tem quadro que eu digo, rapaz, qual é o sentido aí? Eu faço um igual. Bem, eu acho que é uma confusão. Isso realmente. É pergunta de leigo mesmo, viu? Não. Não? É uma pergunta que a gente faz. Eu faço essa pergunta também. Porque existe no mundo, o leque abriu dentro do... Desde que as academias caíram, né? Quer dizer, apareceu a fotografia, cinema. Então, a arte virou um meio, principalmente artes plásticas, um meio de expressão. Quase como uma cartaz. E daí, é como um géis. Ele foi se abrindo, a música teve um comportamento, até chegar a uma abertura bastante virtuosa e aonde você não pede letra. Né? Você, quando está num grande... Até o Chorinho, que é uma das maiores músicas do mundo, você sente que um encontro de Chorinho, você não, às vezes não está pedindo letra, você tem uma interação entre a música e E hoje isso, o princípio sensorial das cores, das pinceladas, dos movimentos, tem grandes mestres que eles dominam o princípio sensorial. Isso vem muito do oriental, no Zen budismo principalmente, que influenciou muito a juventude americana. E os alemães também, pós-guerra, eles criaram também o expressionismo, já depois do impressionismo. Então a pintura foi abrindo até se soltar. Eu passei muito tempo sofrendo com isso, como sua irmã, achando que meu lugar era... Eu estava ainda mais próximo de Eva do que hoje em dia da modernidade. Eu achava que meu mundo era muito lá para trás. Mas com o tempo a gente vai amadurecendo, eu só sei fazer isso, então eu estou muito mais para uma pintura tradicional, não é? Onde os sonhos... Eu ilustro livros, então os temas. Eu sou a favor de que você lê imagens. A Igreja Católica fez isso muito. Você, quando vê uma história de Adão e Eva, você lê, a criança lê a história. A pintura é tradutória para você. Né? Uma ilustração já está dizendo o nome. Ele ilustra, ele dá luz. Agora, existe realmente o artesão, o grande artesão frio, que é aquela pessoa que vai, faz teu desenho e ele está congelado, sem alma. Ele não tem aquilo que o Matuto diz. Parece com o Hélito, mas não tem a alma dele, não tem o ar. Né? Então, isso, para a natureza, existe também os fatores da natureza que você, para transmitir uma paisagem, você tem que transmitir os fatores do tempo. Se é chuva, se é vento, se é calmaria. Então... A pintura traduz, Van Gogh traduziu isso muito bem, com aqueles milharais, né, com aquele movimento sem fim. Mas, para ilustrar assim, mais ou menos, o que é o mistério da pintura, tem uma parábola, se eu não me engano, que é grega, que um pintor muito conhecido, já velho, uma pessoa encomenda e paga adiantado, que é um perigo pagar adiantado. É como pagar costureira adiantado. Ela diz, está alinhavando, não sai nunca. Não sai nunca. Aí passaram 6 meses e o cara pagou a fortuna, o pintor famoso. Aí ele foi lá. Aí disse, vamos ver como é que o senhor vai honrar o compromisso. Ele disse, sente aí. Pegou uma tela grande, começou a pintar. Ele era muito bom em pinceladas rápidas, em briga de galo, que é dificílimo. Ora, se cavalo é difícil de pintar, imagina uma briga de galo. Você plasmar sem fotografia numa época, o movimento de pena, de garras de galo, né? Aí ele pintou uma coisa fabulosa. Aí o senhor, quando recebeu o quadro, disse, mas por que você pintou esse quadro em 1h30 e fez eu esperar 6 meses por esse quadro? Ele disse, eu não pintei esse quadro em 1h30.
Eu pintei esse quadro em 65 anos de história de pintura. Esse quadro durou 65 anos. E, com isso, ele disse, olha, um dos quadros mais bonitos meu, estou acabando, o seu amanhã, eu termino amanhã. É uma mulher nua, belíssima em cima de uma cama, vai assustar a cidade da gente. Aí o cara ficou doido, espalhou. No outro dia entraram na casa do pintor, ele já velho, poderia estar esclerosado, né, para muitos. Aí quando ele acendeu a luz, era uma tela enorme, preta, toda preta. Tinha nada, só Aí o escuro. Perguntaram, aonde está o quadro? Ele disse, está aí. Disse, mas foi que houve? Disse, olha, a mulher tão bonita, mas tão bonita, ela pousou tanto tempo, ficou cansada, eu botei um lençol nela, fechei as cortinas, apaguei a luz e ela está dormindo aí dentro desse quadro. Aí, nesse dia em diante, todo mundo passou a imaginar aquele quadro. Quer dizer, hoje a pintura, ela transmite dentro do imaginário de cada um o seu sonho, né? A sua interpretação. Agora, que tem dúvida se aquele cara é artista ou não, eu também tenho dúvida. Tem uns que dá para duvidar. Né? Agora, em música é mais difícil, porque um sanfoneiro desafinar, ele não tem nem um trio, ele não entra. Aí eu quero lhe perguntar o seguinte, você nasce artista, no caso pintor, ou se faz pintor? É possível, o cara aparentemente não tem inclinação nenhuma para pintura, não, você vai aprender, eu vou lhe ensinar. Não, eu acho que o homem, isso é Ortega y Gasset que diz, e suas circunstâncias. O papai dizia até brincando, se Leonardo da Vinci nascesse no meio de uma favela violenta, ele talvez fosse um gênio do crime. Ele continuaria gênio. Eu acho que o homem é criativo por Deus, por natureza. Todo mundo é criativo, toda criança brinca. Na minha época, você olhava formiga, lodo, olhava marimbondo. O mundo da criança é muito rico. Voo de passarinho, lagartixa, né? Então, o mundo criado já por Deus, no sentido assim da terra, ele é muito fértil. É aquela história, tem a régua e o compasso, né? Então, eu acredito que o homem é criativo por natureza. Agora, os incentivos, quem tem que dar são os órgãos, tipo educação e incentivos assim mais contundentes. A academia, a escola ajuda a melhorar a arte ou o sujeito necessariamente não precisa estudar? Teve uma pergunta muito séria numa aula de arte aqui em João Pessoa, que a professora disse que precisaria, para você entender de arte, entender de mitologia grega. Eu digo não. Para entender de arte, não precisa entender de mitologia grega. E não precisa entender de mitologia asiática, nem asteca, nem chinesa, nem indiana, nem de nenhuma mitologia. Para a pessoa entender de arte, ela precisa ter o sentimento de que aquilo é arte. Porque a viagem mais difícil que eu acho da história da arte é porque a gente gosta de um bonequinho de Vitalino, do mestre Vitalino, e gosta de uma escultura de Miguel Ângelo, né? Um Davi de Miguel Ângelo. Eu digo, que sintonia é essa que faz o homem mexer dentro do seu cristalino, né? Sensível, dele gostar desse Beethoven e gostar de Luiz Gonzaga, né? Que distância tão grande é essa? Né? Você já pintou o quadro dos seus sonhos? Ou aquele quadro que você... A minha obra essa não chegou ainda. Eu acho que esse quadro da Estação Ciência, eu tenho medo de falar nisso, porque parece que você interrompe um ciclo criativo, né? Eu acho que ele é uma síntese de uma época. Eu não me lembro qual foi o ano, se foi 2008 ou 2007, mas ele reuniu, parece que na época o prefeito era o Dr. Ricardo Coutinho e Luciano Agra, ele deu um sintoma de síntese de toda a obra, né? Por isso que eu acho que é um quadro fundamental. Mas eu me recuso a dizer que é o melhor, porque às vezes tem um quadro, que é um rosto, que é uma figura solitária, que eu acho que com pintura às vezes é até melhor do que aquele quadro todinho grande. Então, a gente caminha sempre em busca de uma obra que seja perfeita, talvez nem encontre, porque
Se encontrar, não sabe. É uma busca do sonho. Pois é, olha, o papo está muito bom, mas infelizmente o tempo se esgotou. Eu quero não só lhe agradecer pela entrevista, mas de antemão lhe convidar para você vir aqui falar sobre Dr. Arnaldo Tavares, que é uma biografia, precisa ser muito lembrada. Muito obrigado pela lembrança. E um prazer. Valeu, meu amigo. Dedinho de Prosa vai ficando por aqui.